Olá, meu nome é Elisângela Antônia da Silva, tenho 47 anos, sou de cor parda, olhos castanhos, cabelo vermelho, estão amarrados, uso uma blusa preta de gola alta e tenho uma parede branca de fundos. Sou aluna do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E a abordagem é sobre o tema a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na formação de conceitos científicos. Entendendo que a linguagem é um importante fator no desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, nós destacamos aqui a importância da linguagem também na formação dos conceitos científicos, especialmente segundo a abordagem da psicologia histórico-cultural de Vygotsky. A linguagem nos processos psicológicos superiores funciona como uma ferramenta de mediação cultural. A linguagem é um principal instrumento cultural que media a relação da criança com o mundo. Por meio da linguagem, a criança ela internaliza saberes como regras, comportamentos e formas de pensamento. A linguagem ela não é apenas um meio de expressão, mas também um meio de formação do pensamento. A formação da consciência e do pensamento abstrato, ela ocorre com a internalização da linguagem, onde surgem as funções mentais superiores, como o planejamento, o raciocínio lógico, o controle voluntário do comportamento, a capacidade de abstração. Essas habilidades, elas são construídas ao longo do desenvolvimento da criança, com base nas interações sociais que ela possui e que são mediadas pela linguagem. Entender a linguagem e a formação de conceitos científicos requer compreender que os conceitos científicos eles são aprendidos em contextos escolares. Aquilo que a criança aprende no seu contexto social e cultural são os saberes espontâneos. Dentro dos conceitos científicos, eles exigem uma linguagem formal e sistemática da criança mediante a sua aprendizagem. E esses conceitos científicos eles são abstratos e generalizáveis. Assim, a linguagem funciona como uma ponte entre os conceitos espontâneos, que são relacionados à vivência diária da criança, e os conceitos científicos. A criança, é importante frisar que ela não chega aos conceitos científicos sozinha. Ela precisa da mediação do professor, da mediação verbal, que usa a linguagem para organizar o pensamento do aluno, da criança. E aí, a partir disso, ele introduz termos técnicos e promove uma reflexão consciente. Por exemplo, a criança, ela sabe que água molha. É um conceito espontâneo que faz parte das suas experiências cotidianas. Mas lá na escola, ela aprende sobre os estados físicos da água, ou seja, as mudanças de fase, que são os conceitos científicos. Diante disso, a linguagem é que ajuda a criança a ligar os conceitos, os saberes. Saber espontâneo, que é aquele que ela identifica na sua vivência, e os saberes científicos, que é o que ela aprende diante da mediação do professor. Diante disso, a linguagem ela não pode ser concebida apenas como um instrumento de comunicação, mas um meio para o desenvolvimento da mente humana. É por meio da linguagem que a criança ela constrói os processos mentais superiores e se apropria de saberes científicos, tornando-se capaz de pensar de forma crítica, reflexiva e autônoma. Sou a Maria Eugênia, mulher com deficiência, estou usando uma blusa preta. A linguagem é um instrumento crucial para a formação e o desenvolvimento de conceitos científicos, permitindo que as pessoas compreendam, interajam e construam conhecimento de forma mais eficiente e organizada. Olá pessoal, sou o Alexandre, sou discente do curso de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. Faço parte do grupo AE, da turma 094, vou falar sobre linguagem e aprendizagem. Sou pardo, tenho cabelo preto, visto uma camisa social preta, olhos pretos e atrás uma parede verde. Vamos falar sobre linguagem e aprendizagem. A linguagem é
a ferramenta de aprendizagem no qual a comunicação e a expressão é uma construção de conhecimento, uma construção de sabedoria. Então, como se facilita essa aprendizagem através da linguagem? Primeiro, através da compreensão oral e escrita de textos, de instruções, de informações sobre determinado tipo de conhecimento, para se tornar mais acessível ao discente. Então, esse conhecimento é repassado entre indivíduos através de ilustrações, através de ideias, através de mapeamento, e tudo vai se transformando em conhecimento propriamente dito. Temos também a comunicação, que é a capacidade de expressar verbalmente, por escrito, por perguntas, por questionamentos, as ideias, as experiências, promovendo uma interação entre os indivíduos. Temos aí, uma forma de expressar os sentimentos através de escrita, através de desenho, através de outros momentos assim que o discente vai se sentir confortável ao falar sobre os seus sentimentos. Temos também, para falar nessa construção, que é a linguagem que é utilizada para criar significado, estabelecer relações entre esses conceitos. Esses conceitos vão se dar uma forma de construir de forma muito mais abstrata, muito mais abrangente, esse conhecimento que se desenvolve com o passar do tempo na mente desse discente, desse aluno. Temos também essa capacidade de raciocínio e pensamento crítico que auxilia o desenvolvimento abstrato da capacidade de entender o mundo, de resolver problemas no mundo. Outro ponto que também é importante refletir sobre o questionamento da realidade, sobre o questionamento das coisas, questionamento do mundo. Então, esse discente, esse aluno vai começar a fazer essas perguntas, esses questionamentos, essas reflexões sobre o mundo, sobre a realidade. E através da linguagem, por expressão e reflexão, as emoções, as ideias, as experiências, promovendo uma reflexão sobre o desenvolvimento de cada indivíduo. Essas expressões vão ser construídas através da experiência que o aluno vai ter da interação entre esses indivíduos, e essa interação será necessária dentro de sala, fora de sala, entre os amigos, entre o professor e entre o aluno que vai desenvolver essas emoções, essas capacidades de entender o mundo. E também, através da linguagem, esse acesso ao conhecimento é o principal ferramenta de conhecimento, tanto formal como informal, através de leituras, através de artigos, através de participações, discussões e conversas entre esses indivíduos, entre os alunos, entre o aluno, o professor, e a capacidade de entender o mundo e a realidade que o cerca. Então, em forma resumida, a linguagem e a aprendizagem são ferramentas de construção cotidianas para o desenvolvimento intelectivo desse discente. Até lá, até a próxima. Tchau. Elma, trabalho na rede municipal de ensino, no município de Terra Santa, sou professora de português e arte, sou da cor parda, estou usando uma blusa na cor azul marinho, uso óculos, tenho cabelos escuros, no momento estou com ele preso. Então eu vou falar um pouquinho sobre a contribuição de Vygotsky na linguagem. Então Vygotsky foi um psicólogo russo que destacou o papel fundamental da linguagem no crescimento cognitivo e social das crianças. Ele acreditava que a linguagem tem uma função social central, ajudando na formação do pensamento através das interações com outras pessoas. Para ele, a linguagem não é só uma ferramenta de comunicação, mas também uma maneira de pensar, incluindo de uma linguagem exterior, que é a falada, para uma linguagem interior, que é o pensamento. O conceito importante que Vygotsky destaca é a zona de desenvolvimento proximal, que mostra a diferença entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que ela consegue com ajuda. Ele também fala sobre a mediação, que é a linguagem atuando como um mediador nas interações sociais, ajudando as crianças a adquirirem novas culturas em formas distintas de usar a linguagem e de interagir, o que impacta o crescimento cognitivo social da criança. Boa tarde, pessoal. Eu vou falar um pouco da linguagem da educação e dos desafios, e oportunidades futuras.
A linguagem, né, da educação, ela é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico, discutindo também ideias com outros e formulando argumentos e contrapontos, né? Isso facilita no aprofundamento de uma análise e na formação, lógico, né, de opiniões que serão embasadas. O domínio, né, dessa linguagem, ela apoia o desenvolvimento do raciocínio crítico. Essa comunicação entre professor e aluno fomenta um ambiente de aprendizado colaborativo, ou seja, ele promove discussões que enriquecem a aprendizagem. Essa linguagem ela é uma ferramenta necessária para esse aprendizado, principalmente em ambientes escolares. Ela também permite que os alunos eles expressem seus pensamentos, formulando perguntas. E falando em contextos multifuncionais, multiculturais, a linguagem ela pode ser tanto uma ponte ela pode ser tanto uma ponte quanto um obstáculo, né? Compreendendo as diferenças linguísticas e culturais. E lembrando que ela é essencial para promover uma inclusão e a comunicação eficaz nos grandes grupos, nos diferentes grupos sociais, né? Esses desafios, da pesquisa linguística e psicológica, ela incluem a necessidade de compreender essa linguagem e fazer com que seja passada de uma forma transparente para os alunos. O avanço hoje das novas tecnologias de comunicação